E eu quero saudar a todos na paz do Senhor, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E olhar para cada um de vocês e dizer que você é especial, que você é amado, que você é amada. E talvez você não tenha noção do amor de Deus por você. Na correria do dia, nos afazeres, nas tarefas, nas tribulações diárias, nos perrengues, em meio às dificuldades, saúde financeira, em meio a todos os problemas, os olhos do Senhor estão sobre você. A mão do Todo-Poderoso está sobre você, está sobre a tua casa. Os cuidados de Deus te acompanham. Sabe quando você dormiu de ontem para hoje? Os que conseguiram, porque tem uma minoria que não consegue, mas já foi decretada nessa noite que você será abençoado e abençoada. Pois é, enquanto você dormia, o Senhor estava ali cuidando de você, não permitindo que a seta que voe de noite e de dia chegue até a tua casa, até o teu quarto, para tocar na tua vida. Porque 1 João 5,18 diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca, e Deus não permite ele tocar na tua vida, tocar nos teus. E ainda que o inimigo toque, é com permissão de Deus, porque ele tocou na vida de Jó, com permissão de Deus. Você é propriedade exclusiva, povo adquirido, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Você é filho, você é filha, você é escolhido, e é por isso que o Papai do céu te ama. É o amor dele por você. E sabe o que é bom? Eu vim falar de testemunho. E eu aprendi que eu, nesses anos de convertido, 23 anos de convertido, que na minha caminhada diária com o meu Senhor, eu fui aprendendo com o meu Pai, dia a dia, como caminhar com Ele, pastora. Mas todos os dias eu estou sempre aprendendo algo novo, para viver em novidade de vida com Ele. E eu aprendi que Ele gosta de sonhos, que Ele realiza sonhos, que Ele realiza desejos do coração. Abra sua Bíblia, Salmo 1. Quanta responsabilidade está aqui. Me sinto como uma criança nesse lugar. Abra o Salmo 37. Não estou achando aqui na Bíblia, mas abra o Salmo 37. Salmo 37, verso 4. O verso 3 diz: confia no Senhor, confia e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O verso 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te, alegra-te, te anima, tem bom ânimo, te esforça. Mas se alegre no Senhor.
Se você tem um desejo, se você tem um sonho, se você tem planos, Provérbios diz que o homem faz os seus planos, mas a última palavra vem do Senhor, e o mesmo livro de Provérbios também diz: peça ao Senhor que abençoe os teus planos e eles darão certo. E quando a gente vai lá para Isaías, a gente vê escrito que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele prosperará. Mas esse versículo do Salmo 34 é um versículo que há muito tempo me acompanha. Porque desde quando eu me converti, foi um dos primeiros versículos que eu decorei da Bíblia, e esse versículo me chamou muita atenção. Por quê? Porque quando a gente se deleita, quando a gente se entrega para o Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele fará. Eu entendi que se eu me deliciar no meu Senhor, se eu entregar os meus caminhos ao Senhor, se eu fizer a vontade do meu Senhor, como está lá em Ezequiel 20:19, eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, obedecei os meus mandamentos e executai-o. A gente vai entender que os desejos do nosso coração, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos pensamentos, firmados em Deus, colocados nos pés da cruz, no altar do Senhor, se nós fizermos a vontade do Senhor, Ele fará o desejo do nosso coração. E aí, irmãos, abra agora lá em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Já entrei no testemunho, irmãos. Deleita-te no Senhor. Tem sido a minha trajetória desde 1998. Quando eu me encontrei com Jesus, quando eu tive o meu encontro com Jesus, quando Ele bateu a porta do meu coração, que Ele diz: eis que estou à porta e bato, e eu abri e permiti Ele cear comigo e eu com Ele, eu passei a me deleitar em Deus. Tem sido uma caminhada fácil, irmão? Não, não tem. Todos os dias o pecado vem, todos os dias as tentações vêm, todos os dias, todo momento o diabo está ao meu derredor, mas o leão da tribo de Judá é quem me guarda, e é Ele quem te guarda. E quando eu morava na cidade onde nasci, Carauari, 788 quilômetros linha reta, 1.500 quilômetros pelo rio. Na minha infância, na roça, caminhava 14 quilômetros na lama, indo e vindo. Hoje está bem mais fácil andar lá. De madrugada, quando nós não tínhamos energia elétrica em casa, e quando passava na casa de alguns vizinhos, os vizinhos eram próximos, o mais próximo era daqui a ponte ali, e às vezes eles estavam ouvindo rádio, a pilha. E na minha infância ainda eu me demorava um bom tempo parado diante daquela casa para ouvir uma programação de rádio, porque me encantava, chamava a atenção. E eu ficava, como diz por aí, viajando na maionese, imaginando como eram colocados aqueles efeitos sonoros, aquelas trilhas, e a voz do locutor, ainda com aquele estilo tradicional de rádio nacional. Aquilo levava a minha imaginação, eu fechava meus olhos, e eu sonhava na minha infância ainda em trabalhar em rádio. Mas nunca passou pela minha cabeça que de fato eu fosse trabalhar em rádio. O tempo passou, pastor Jones. Eu continuei trabalhando na roça. Só que eu fiquei adolescente. E aí, os adolescentes, quando são paquerados, né? Eu comecei a ter vergonha da roça. E fui trabalhar em uma praça, forçado pela minha avó.
2 praças públicas do município, a minha avó zelava da praça e eu fui cuidar da praça. Para o meu azar, eu limpava a praça quando era a hora do recreio e a hora da saída da escola, irmão. E as menininhas passavam. E eu com a vassoura, o teçado e a enxada na mão, ficava ali meio envergonhado, o adolescente tem dessas coisas. 1997, eu andando num dos 4 bairros que tinha a cidade, eu vi uma placa em um campinho de futebol desses de beira de rua, escrita com uma placa verde, fundo verde, letras amarelas: breve neste local, Rádio Vale do Juruá. Aí eu olhei, parei e disse: um dia eu vou trabalhar nessa rádio. Fiz meus cálculos, como lá tudo demorava a acontecer. Quando essa rádio foi inaugurada, nesse terreno, só tem um terreno, até construir o prédio, até a rádio chegar, vai durar uns 5 anos. Aí eu tinha uns 17, quando eu tiver uns 20 e poucos anos, eu vou trabalhar nessa rádio. O que você determina, acontece. Sabe aquela expressão que palavras têm poder? Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Quando foi no ano de 1997, inaugurou a primeira rádio comunitária. Não era a Vale do Juruá. E eu trabalhava na praça. Nesse dia eu não tinha ido. E aí, passou-se um ano da inauguração da rádio, não consegui trabalhar naquela rádio, era concorrente, era a Rádio Carababá. Fiz um teste, o teste era ao vivo, como estou aqui com vocês. Gostaram, fiquei em segundo lugar, ia disputar a final, não teve a final e o outro assumiu. Fiquei triste, mas não era o que Deus tinha para mim. Deus já começou a falar com alguém. Essa porta que você está batendo não é a que Deus quer para você ainda. A porta que Ele quer é para você ser abençoado e abençoador. Portanto, não fica triste, não murmura, não reclama. Você vai entender quando a porta certa se abrir. Porque tem momento que a gente quer fechar, forçar a porta errada. Mas Deus tem a porta certa. Fiquei triste, irmãos. O meu sonho estava ali diante de mim, de ser um locutor. De repente eu vejo a porta fechada, sem perspectiva, sem esperança. Vamos para a Bíblia. Gênesis, capítulo 37, verso 10. Verso 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e diz: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam sobre mim. Verso 10. Parte B. Parte A. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Verso 11 diz: seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Jacó perguntou para José: ei, que sonho é esse? Que loucura é essa? Que doideira é essa? Que negócio é esse? Em 1998, inaugurou a Rádio Vale do Juruá. Aquela da placa,
que eu passei anos atrás e que disse: um dia eu vou trabalhar nessa rádio. Desejos do meu coração, sonhos do meu coração. Tentei fazer o caminho pela Carababá. Deus não permitiu. Eu não era crente. Um belo dia, eu não tinha ido à praça limpar, e minha mãe chega e me traz de presente um rádiozinho pequenininho, daqueles a pilha que a gente colocava fita e gravava a música que tocava na rádio. E quando o locutor falava em cima, a gente fica brabo. E o locutorzinho gravava a voz, o rádiozinho gravava a voz. Não tinha celular, irmãos. E quando eu gravei a minha voz pela primeira vez, eu chorei. Mas não foi de emoção, foi de raiva. Porque as pessoas me enganavam. As pessoas chegavam para mim e diziam: ó, tua voz é bonita, dá para você ser locutor. Aí eu me empolgava. Não tinha como ouvir a própria voz gravada. E quando eu recebi o rádiozinho que eu fui gravar minha voz, eu chorei dentro do quarto, tão amargamente. Senhor, não tem condições de eu ser locutor. E eu fui atrás do proprietário da rádio. Irmãos, eu fiquei 1 mês aperreando o homem. De tanto eu aperrear o homem, cumpriu-se aquele versículo que diz que o amigo, mesmo de madrugada, importunando, a pessoa vai lá atender. E eu fiz isso. E ele me concedeu a oportunidade de ser locutor na Rádio Vale do Juruá. Vou me apressar. Só que foi um locutor daqui de Manaus, trabalhava na difusora, foi fazer um teste com os locutores novatos. Quando chegou lá, o teste foi marcado para uma manhã de sábado, 10 horas, numa pizzaria. E aí lá vai eu, empolgado, né? Fiz os meus cálculos, a rádio não tem nenhum locutor, então nessas 24 horas que tem aí é capaz de me dar um horário. Quando eu cheguei lá, irmãos, em frente à pizzaria, parecia um comício desses do interior. Estava desse jeito aqui, ó. Eu digo: Jesus. Me desanimei, não acreditei no meu potencial. Porque quando a gente vai fazer teste para locutor, irmãos, hoje não, nem tanto, mas há 20 anos, eram os locutores com as melhores vozes. Rádio Ágape. Jesus está presente. E aí, eu digo: Jesus, não tem condição. Fizemos o teste. E o locutor, que estava fazendo o teste, gostou de mim. E ele apontou para a multidão e disse: vai lá na rádio comigo amanhã. E no dia seguinte eu fui. Ele tinha tomado umas, não apareceu. Quando eu abri a porta, irmãos, eu usava um shortzinho bem pequenininho, que eu não tinha calça comprida, né? Aí a camisa, sabia nem onde colocava o braço. Quando eu abri a porta, passei direto para o estúdio. Era um estúdiozinho pequeno, e tinha 2 rapazes lá, olharam para mim e pensaram que eu ia entregar um bilhetezinho porque no interior a gente entrega bilhete para mandar recado para o interior, pedir música, ainda acontece isso. Aí ele disse: pois não, o que você quer? Aí eu não sabia nem o que falar, eu me engasguei, eu disse: eu vim falar nesse negócio aí. Aí, quem te mandou aqui? Eu não sabia o nome do homem, né? Ele disse: então entra aí. Aí eu entrei, ele tirou o microfone da mesinha, colocou na minha frente e disse: fala. Quando ele fala, engasgou. Aí ele disse: depois dessa música tu vai falar. Aí pastor Johnny acabou a música, o coração tá que nem coração de gato. Quando a música acabou,
coração parou, garganta fechou, o Jones amarelou e fiquei mudo. Aí, irmão, não saía nada. Ele olhou para mim: tu não veio falar? Aí ele fechou, eu digo: não sei o que falar. Aí ele disse: dá pelo menos a hora, o relógio estava aqui. Aí eu peguei minha primeira experiência, escrevi a hora, calculei o tempo da música. Minha primeira locução foi falada. Quando eu saí da rádio, eu pensei que ia estar a cidade todinha na rua me olhando para me vaiar. Não quis mais voltar. Minha primeira experiência foi um baque para mim. Foi uma frustração para mim. O meu sonho estava sendo frustrado, porque eu estava me achando incapaz de realizar aquilo que eu sonhei lá atrás. E eu ouvia os demais locutores e falavam tão bem, tão eloquente. E eu dizia: Deus, eu não consigo, Senhor. Por que as pessoas falam tão bem e eu não consigo? Mas um dia eu vou conseguir. Encontrei uma pessoa, uma semana depois, uma pessoa dessa super sincera na rua, e aí a pessoa, eu ia para um caminho de lá e ela vinha para cá, eu ia saindo de casa, e ela disse: eu te ouvi na rádio. Aí eu me empolguei, eu disse: e aí, como foi? Eu disse: vixe, tua voz é horrível. Eu disse: sangue de Jesus. Eu voltei na hora, irmão. Sabe para onde eu fui? Mateus 6,6. Entra no teu quarto e ora. Irmão, o coração fechou, doeu. Mais um motivo para eu desistir. Que sonho é este que sonhaste? Eu ia desistir. No dia seguinte eu já estava tudo planejado: eu não vou mais para essa rádio, eu não quero mais, eu não consigo. Para lá faz friagem. 4 da manhã, um carro, aquele Gol cara chata com buzina de caminhão, pom pom. Era o patrão da rádio, o dono da rádio, ia me buscar, e eu espraguejava ele, irmão. Porque era tão frio, casa de madeira, o vento entrava pelas brechas e a gente não podia se mexer na cama, que parecia que encostava em gelo. 4 da manhã. E lá vai eu para a rádio, mas a cabeça era desistir do sonho, abandonar tudo, largar tudo. Eu sei, irmãos, que Deus não me deixou desistir e eu fui levando. E todos os dias eu buscava aprender mais. Que sonho é esse que sonhaste? Eu fui gostando, eu fui aprendendo, eu fui tomando gosto. Chega em Carauari a Rede Boas Novas, eu começo a assistir, e Deus coloca no meu coração um desejo de trabalhar na Boas Novas. Que sonho é este que sonhaste? Para a situação ficar mais difícil, irmãos, o dono da rádio vende um horário na rádio para um pastor evangélico da Assembleia de Deus. Os funcionários da rádio eram cachaceiros. Eu não era crente, mas não bebia. O dono da rádio se engraça e diz: tu vai operar o programa do pastor, porque ninguém quer. Tá bom, né? Pastor não é nada besta. Fez amizade com o operador. Com uma semana o operador estava convertido. Continuei trabalhando na rádio, tocando música secular, e o pastor me discipulando. Chegou um momento que o Espírito Santo incomodou, e eu passei a orar. O Senhor disse: Senhor, não quero mais trabalhar na Vale do Juruá, agora eu quero boas novas, Senhor. Comecei a evangelizar na rua, comecei a pregar,
comecei a participar dos cultos, de todas as atividades que tinha na igreja, mas eu estava na rádio e estava na igreja, e o meu coração já não estava mais na rádio, naquela porta que se abriu, naquela escola que eu comecei. E um belo dia eu vou para uma tribo indígena evangelizar, e quando eu estava lá, de joelhos dobrados, depois de um concerto com Deus, chega um irmão, daqueles do interior mesmo, da mão assim que parece uma lixa, e ele chega diante de mim, e ele coloca a mão no meu peito, na minha cabeça, e começa a profetizar as promessas de Deus sobre a minha vida. E entre as promessas de Deus na minha vida, o Senhor diz: eu te dou hoje um ministério. E eu não entendia, pastora Geralda. Para mim, ministério se resumia a pregar e cantar. E naquele mesmo momento que ele estava profetizando na minha vida, eu disse: Deus, tu sabes o quanto eu gosto de rádio. Senhor, tu pode me dar pastorado o que for, o cajado o que for, seja lá o que for, mas Senhor, nunca me tire da rádio, porque é o meu sonho. Deus não falou nada. Que sonho é este que sonhaste? Quando nós voltamos daquela comunidade na beira do rio, no meio da mata, eu voltei e eu fui novamente para Mateus 6,6, e eu estava lá no meu quarto orando, abri uma campanha de oração, meia-noite eu orava, e uma bela noite eu sonhei. Deus me trouxe até Manaus sem eu nunca ter vindo a Manaus, e eu entrei no prédio da Boas Novas, irmãos. Uma porta de acrílico, um piso preto, uma escada, uma porta, um corredor e vários estúdios. E eu passei uma noite inteira nos estúdios da Boas Novas no Santo Antônio. Quando eu acordei, eu disse: Deus, agora eu sei o ministério que o Senhor me deu. Deus prometeu o ministério, mas Ele não disse que seria fácil. Deus prometeu a terra que mana leite e mel, mas Ele não disse que teria as guerras, que teriam as lutas, que teriam as perdas, que teriam as dificuldades. Para conquistar o seu sonho, você tem que ir à guerra, você tem que ir ao campo da batalha, você tem que derrubar as muralhas, tem que enfrentar os teus inimigos. A promessa está feita, mas você é quem tem que conquistar. Eu vim para Manaus, 2001, quando eu adentro na Boas Novas, e o Senhor me mostra tudo aquilo que eu vi em sonho, me fez acontecer um déjà vu, como se eu já estivesse visto, e de fato, eu andei dentro da Boas Novas, e tudo que tinha lá no Santo Antônio, Deus me mostrou em sonhos, em visões. E quando eu disse que eu vinha para Manaus trabalhar na Boas Novas, os meus inimigos, os meus amigos que se diziam ser meus amigos, meus colegas: que negócio é esse? Os locutores de Carauari não têm condições, não têm a mínima noção do que é ser locutor em Manaus. Aqui não tem locutor bom tem locutor lá em Manaus. Os locutores daqui nunca irão trabalhar lá. Mais uma palavra que vinha de encontro aos desejos do meu coração. Pessoas que colocar para baixo, entulhar os teus sonhos, enterrar os teus sonhos, entupir os teus poços. Assim como José, os próprios irmãos de José quiseram enterrar os seus sonhos. Eu vim, Deus tinha me prometido, Deus tinha me mostrado. E quando Deus abre as portas nessa cidade, irmãos, fui morar de favores. Iniciei um trabalho voluntário na Boas Novas para atender telefone. Atendia telefone, não recebia nada, mas era o meu desejo de estar ali dentro. E quando eu me vi ali dentro, eu falava para Deus: Senhor, tu sabes o quanto eu desejo estar aqui. Foram muitas as dificuldades, irmãos, mas as dificuldades foram impostas por pessoas que não queriam me ver crescer. Mas em todos os momentos Deus se revelou que estava comigo, por causa do deleite do coração.
Já vou encerrar por causa do tempo. Em 2001, eu fiquei 1 ano na Boas Novas como voluntário. Não recebia nada, tive que sair por questões financeiras, era uma escolha minha, e fui para o quartel. Quando eu estava no quartel, meio-dia, juntando folhas, eu elevo meus olhos aos céus e ouço uma voz. E aquela voz diz para mim: não foi para isso que eu te trouxe para esta cidade. Um mês depois eu saí do quartel. Planejei voltar para Carauari com os meus sonhos frustrados, com os desejos do meu coração frustrados, envergonhados. Deus não me permitiu retornar. No mês seguinte, eu estava retornando para Boas Novas, porque tinha saído uma pessoa. E eles estavam precisando de um operador novamente. Era a rádio AM 930. E eu voltei. Irmãos, não deixei nenhum inimigo lá. Deixei portas abertas. Mas quando eu voltei, ninguém me queria naquele lugar. Mas Deus me queria ali. Eu não entendia os planos dos homens sobre mim. Sabe, Satanás, irmãos, ele utiliza pessoas que estão próximas. Pessoas que a gente está rindo para elas. São aquelas que puxam o tapete. E o nosso trabalho é apresentar essas pessoas a Deus, amar, não concordar com o que elas fazem. Quando foi no ano de 2004, minha amiga Rainete chega: quer fazer faculdade de jornalismo? Quero. Achei que era de graça. Então assina esse papel aqui, lá eu preenchi. Já tinha assinado, irmãos, fui fazer faculdade de jornalismo, porque lá atrás eu disse que eu iria fazer faculdade de jornalismo, e eu não lembrava dessas palavras. Entrei na faculdade, terminei o primeiro semestre, na época, 2004, devendo R$ 1.500, para quem recebia um salário de 120. Peguei aí eu tinha uma reserva, e o Senhor tinha dito que ia me dar uma faculdade, porque era desejo do meu coração, e eu fiz um desafio com o Senhor. O Senhor disse: provai-me. Senhor, se o Senhor me deu essa faculdade, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Eu tenho uma quantia X que não dá nem a metade do que eu preciso para quitar a faculdade. A faculdade é importante para mim, mas a tua palavra diz: honra pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa. Eu peguei aquele valor, fazia 4 anos que eu não via meus pais, e eu voltei para Carauari. Quando eu retornei de Carauari, irmãos, eu tinha R$50, devendo 1.500. Meu irmão disse: bora pegar um táxi. Não tinha Uber. Chego em casa com R$15. Uma semana para renovar a matrícula e pagar tudo. Ligo para todo mundo que eu conheço, para minha rede social, rede familiar, ninguém me ajuda, as portas se fecharam. E eu não queria trancar a faculdade. E uma pessoa que não era crente, irmãos, Deus usou de tal maneira aquela pessoa. O banco fechou até as portas para ela. Trancou a conta dela. Conseguiu R$20 para fazer a prorrogação da matrícula por mais uma semana. Depois conseguiu mais 20. E no último dia, no limite, o banco liberou o dinheiro. E ela me deu todo o dinheiro para eu pagar a faculdade. Eu pagava a faculdade e eu
deixava a multa, a dívida da faculdade acumular e eu ia pagar a pessoa. Sabe o que eu comi durante 4 anos? Miojo. Pegava aquele valezinho de transporte, vale transporte de papel. Eu e o JC, nós rachávamos o lanche ali em frente à Beneficente. Um dia era com o meu vale, outro dia era com o vale do JC. E o vale que sobrava, a gente comprava de miojo. Já a finalizar. Ainda tem muita coisa ainda para contar, mas já vou finalizar. Quando foi na formatura, irmãos, Deus, durante todo o processo de faculdade, Deus usou as pessoas que estudavam comigo. A Bíblia diz que o menino crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. E Deus me fez achar graça diante de pessoas. E as pessoas me ajudavam nas apostilas, me ajudavam nos trabalhos, me ajudavam na alimentação. Deus colocou as pessoas certas para me ajudar. Deus pode colocar a pessoa certa para te ajudar, e você pode ser a pessoa certa para ajudar a vida de alguém. Quando foi na formatura, pastor, minha mãe não pôde vir, e meu pai veio. Que sonho é este que sonhaste? E quando eu vi meu pai, passou todo um filme da minha infância. Da vida difícil na roça, e eu peguei nas mãos do meu pai, grossas, de arrancar mandioca, de remar na canoa, de acordar de madrugada, ficar 15 dias pescando. E refletir que aquelas mãos foram responsáveis pela realização desse sonho que sonhei. Fique de pé. Que sonho é esse que você tem sonhado? Uma mensagem simples, irmãos. Eu tive que costurar muita coisa. Os teus sonhos podem parecer insignificantes para as outras pessoas, mas é o teu sonho, é o teu desejo. Pode ser pequeno, mas Deus valoriza coisas pequenas. Pode ser simples, mas Deus valoriza os simples. Coloca diante do Senhor. Peça ao Senhor que abençoe os teus planos e eles darão certo. As dificuldades financeiras, sim, todos têm, mas não serão empecilhos para realizar os teus sonhos. O realizador de sonhos é Deus. Deleita-te nele, confia nele. Quando eu voltei para Carauari depois, os meus amigos me diziam: você conseguiu, né? E tem um louvor que diz: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Pai, obrigado, Senhor, por poder compartilhar esse momento, relembrar essa história de um sonho que parecia ser loucura para mim, de um desejo do coração que o Senhor colocou. Também aqui tem pessoas, Pai, que talvez não acreditem nos seus próprios sonhos. Talvez as pessoas tenham menosprezado, Senhor, os planos dessa pessoa, mas a Tua palavra diz que Jacó guardava esse negócio no coração.
Jacó representa o Senhor. Tu tens guardado no coração os nossos sonhos, os nossos negócios. Então somente nós nos deleitamos em Ti. Olha para essa mulher, o sonho de ver um filho, Senhor, bem-sucedido, uma filha bem-sucedida. Senhor, todos nós temos os nossos anseios, as nossas preocupações, os nossos alvos, nossos objetivos. Nós colocamos diante de Ti, de quem somos totalmente dependentes, Pai. Visita cada pessoa, aqui no lar, esteja com o Teu povo e com a Tua igreja, realizando todos os propósitos que chegarem a Ti. Abençoados sejam, Senhor, os planos desta igreja, que sejam prósperos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Ainda tem jeito, filho, eu tenho que te dar um abraço, te abençoar. Estenda as mãos para cá. Eu sei que Deus te levantou com um propósito muito grande. Ele ainda não terminou. Falta mais sonhos do teu coração, e Ele vai cumprir. Deleita-te no Senhor, Ele continuará satisfazendo os desejos do teu coração. Que o Senhor abençoe a tua prole, que o Senhor te faça prosperar mais e mais, que tu vejas, continue vendo os filhos dos teus filhos servindo ao Senhor até a vinda dele, em nome de Jesus.